É que pra mim que tá cortando. Na hora eu dava só de falar, você lembra que você falou sobre os encontros? A gente começou a ler e tal, e até para palavra também. Aí eu lembrei do jovem rico, que teve um encontro com Jesus. Sim. Só que Jesus não foi atrás do jovem rico. Ele esperava algo mais do jovem rico, esperava que ele voltasse. Até uma noite, quando eu subi, estava lendo. Mas eu vou falar um pouco sobre esses encontros de Jesus. Mas eu coloquei o jovem rico, não você ter falado. Não é, você entendeu? Porque assim, o jovem rico, ele foi para o céu. Ele fazia tudo. Eu não precisava nem perguntar para Jesus. Ele vai aqui, Jesus exigiu dele o quê? Ele fosse o quê? Discípulo. Ele desse tudo dele. Foi aquilo que eu falei com você aquele dia. Às vezes nós estamos aqui na relação, só que nesse aspecto da relação você não entra. Aqui é o meu porto seguro, aqui você não pode entrar. E Jesus queria entrar nessa relação dele, sabe? É amor de ele, tá bom? Vende tudo. Você não podia muito bem falar para ele, porque ele fazia tudo aquilo que estava escrito na lei. Ele foi o único chamado para ser mais um discípulo. Foi. Né? O único que foi chamado. Falou assim, eu quero que você me. Não, mestre, o que eu falo para você aqui? Vamos começar? Vamos. Bom dia. Bom dia. A todas e todos. A todos não. Achei que é para todos isso aí. Misericórdia. Professora de português, amar. Vamos dar. Aí eu dei uma pausa. Aí eu falei, nossa, achei que ia sair. Aí eu vou falar todos. Não. Todos que tem aqui é o código. Usando leite. Segunda Reis 9. Segunda Reis 9. Abre aí. A Bíblia de vocês. Para tirar a dúvida, para encontrar melhor. E olha na tela se não tem ninguém pedindo para entrar. Tem, né? Tem. A Natália. Segunda Reis 9. Posso ler? Já acharam? A igreja diz amém. Amém, amém. Segunda Reis 9. Mentira, sério? Jeú é proclamado rei de Israel. Depois o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, toma na mão este vaso de azeite e vai a Ramote de Gileade. Quando lá chegares, procura a Jeú, filho de Josafá, filho de Lince, entra, faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o para uma câmara interior. Toma então o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: o Leandro está falando aqui, a minha internet está muito estável, está cortando muito. Toma então o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então abre a porta, vaza e não te detenhas. Foi, pois, o jovem profeta a Ramote de Gileade. E quando chegou, eis que os chefes do exército estavam sentados ali. E ele disse: chefe, tenho uma palavra para te dizer. Jeú perguntou: a qual de todos nós? Respondeu: para você, chefe. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o rapaz derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você vai fazer o seguinte: vai ferir a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, pois toda a casa de Acabe perecerá. E destruirei de Acabe todo filho varão, tanto escravo como livre em Israel. Hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e vazou.
Saiu então Jeú aos servos do Senhor, aos servos de seu senhor, e um lhe perguntou: e aí, tá tudo bem? O que esse louco, o que ele veio fazer aqui? E ele respondeu: bem, conheceis o homem e o seu falar. Mas eles replicaram: mentira. Dize-no-lo, pedimos-te, conta para nós o que ele falou. Ao que disse Jeú: assim e assim ele me falou. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. Então se apressaram a cada um, tomou a capa, pôs debaixo de Jeú, no mais alto degrau, tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Jeú reina. É só até aqui, irmãos. Eu gosto mais dessa história. Gosto muito. Ela me ensina muita coisa. E eu não sabia, ela está no meu coração já tem uns dias para compartilhar com vocês. O Lucas falou que leu ela ontem, né? Jeú não era da linhagem real. Jeú era um militar. E ele era militar lá do Georão. E ele conhecia Acabe, a casa de Jezabel, todo mundo. E ele servia ao filho de Acabe. E o Senhor deu uma incumbência para Jeú. Ele foi instrumento de juízo nas mãos do Senhor. Ele exterminou. E ele era tão focado, que ele recebeu a ordem e ele já começou a cumprir o negócio. E ele era conhecido, tão conhecido, que quando ele estava chegando, o povo conhecia o jeito que ele dirigia a Bíblia. Fazia drift e falava: é Jeú, esse drift aí de Bíblia é o Jeú que faz. Conhecia tanto que quando Jezabel viu ele de longe, falou assim, pintou, arrumou todinho direitinho, pintou para morrer, pegando maquiagem já de inteiro. E aí pintou, e ele já falou de longe: joga ela daí de cima. E já jogaram, ele foi com a biga, passou, deu ré, passou de novo. E ela morreu igualzinho Deus tinha falado. O trágico mas Jeú foi um homem que obedeceu a Deus, não sendo o varão escolhido, aquela coisa santificada do Velho Testamento. Não, ele foi ungido, né? Ele dizia: vai lá e unge o homem, que ele vai ser rei. E tanto é que os caras não acreditaram. Mentira. Você é rei? Sério? Fala sério. Fala. O cara ungiu o rei. Não, então peraí. Agora você é rei. Então, o que isso pode nos ensinar, irmãos? Nós, quando recebemos do Senhor uma incumbência, Deus não precisa de nós, vocês sabem. Mas quando o Senhor nos dá a oportunidade de servir em alguma coisa na vida, pode ser uma ordem com características difíceis, né? Ou pode ser uma ordem fácil. Basta a gente dizer: eis-me aqui. Quando Jeú fez isso, ele disse: eis-me aqui. É para fazer o que eu sei fazer. Jeú era militar, ele sabia matar, arrebentar, tudo. Era o serviço dele. Então, Deus te dá uma incumbência com as características que ele te deu, com os treinamentos que ele te deu, com a sua formação. Agora, quando ele te dá uma incumbência que não tem uma formação, ele te dá a formação. Eu te presenteio com a formação. Mas a única mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês, nós todos, possamos ter esse coração de Jeú, né? O que o senhor quer que faz? Mas termina lá todo mundo, a casa da fulana lá, tudo dela, acabou com o povo, eu quero que acabe. Não sobra ninguém. Homem nenhum vai lá e mata tudo. E ele fez tudo, matou tudo. Até mais, né? Ele foi penalizado. Depois vocês verem a história, ele foi além. Ele se postou no negócio, saiu matando mais gente do que devia. Mas ele cumpriu o que Deus tinha proposto. E lá no final do versículo fala que as 4 gerações dos filhos pós-Jeú, dos filhos dele, foi rei por causa dessa obediência, né? Então, Jeú tem muito que nos ensinar, a não julgar, um monte de coisa, né? Como diz, deixa o Espírito Santo me fazer oração. Eu queria que a gente fizesse agora um momento de oração. Primeiro, agradecendo a casa do Marquinhos, né? A casa do Marquinhos recebeu a cura, né? Eles estão no processo de cura. O Kleber e a Érica também, ela falou comigo ontem. E a mãe da Natália, né, Natália? Sua mãe já está em casa, né?
Graças a Deus, muito obrigada, viu? Tá bem. Um processo de, como é que chama? Embolia, e já está em casa, graças a Deus. Então, nós temos isso para agradecer. Então, mãe de Natália, agradecer, Kleber, casa do Marquinhos, né? E a outra rodada é que nós precisamos orar pelo Haiti. O Haiti é um país minúsculo, pobre, e que tem sido atacado por terremotos. O presidente foi morto por pessoas de fora do país. Então, é um povo que tem sofrido muito e muitos missionários têm mandado mensagens pedindo oração pelo povo do Haiti. Eles estão fugindo para alguns lugares, saindo da região do terremoto, mas há muita pobreza, há muita necessidade de muitas coisas. Eu não sei, vocês estão sabendo, ontem teve um terremoto lá, morreu, já tem 340 mortes, tem centenas de desaparecidos. E mais de 1.000 feridos gravemente. Então, para a dimensão do Haiti, pouco tempo sofreu aqui, tudo é muito grande. Eu queria que a gente orasse também pelos professores, pelos alunos, nesse retorno das aulas. Você quer colocar ali, Antônio? Ó? Lá, ó. Tem o tapete ali, ó. Lá, ó. O Francisco colocou o tapete lá para você. Pode levar para lá. O Antônio é forte, ele leva para vocês um tapetinho. Orar pelos professores e pelos alunos, porque as escolas públicas vão voltar e nem todas estão preparadas com EPI, essas coisas todas não, tá? Uma carência de proteção e etc. Alguém mais tem algum pedido? Eu tenho. O coração doendo. E mais de semana, uma campanha que ela estava em casa com a gente. E ela trabalha na UTI pediátrica, maternidade de Brasília. Ela falou que ela nunca recebeu tantas crianças no alto extermínio. Alto extermínio. Pré-adolescente. É na faixa de 11 para cima, né? A pediátrica é até 14 anos, né? Então, são pré-adolescentes, 11, 12, 10 anos. Então, está bem. Eles são crianças que já tomam remédios. E aí eles aproveitam a quantidade de remédio. Então, Tempo trágico, família, abuso, tudo. Para essa geração mesmo. Elas estão doentes. Sim. Não fomos criados para ficar presos em casa, gente. Nós somos criados para relacionar. Relacionamento é cura. Então, vamos ficar de pé? Tati, você agradece pela casa do Marquinhos, do Kleber e da mãe da Natália. Dona Vilma, né, Natália? Vilma. Ok. E eu vou pedir, então, sobre essa oração. Os pedidos. Amém. Senhor Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã de domingo. Porque os nossos pedidos foram atendidos pelo Senhor. Que a tua graça, Senhor, foi com a Vilma, a mãe da Natália. Senhor, o Senhor direcionou todas as coisas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo seu sim, Senhor, por ela estar bem. Deus, que se cumpra os teus propósitos na vida dela. O Senhor a conhece profundamente. Deus, que essa experiência sirva, Senhor, para que tudo que ela queira fazer, sonhos, seus sonhos, possam acontecer. Amém. Senhor, nós queremos agradecer também, Deus, pelo processo de cura na vida da família do Marquinhos. Sim, obrigada pela casa do Marquinhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida deles. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cercar, Senhor, a casa deles. Direcionar, Senhor, cada ação, cada decisão. Deus, em nome de Jesus, que haja clareza naquilo que o Senhor quer para a vida deles. Deus, que esse momento, Senhor, seja um momento de reflexão, Senhor, e de saber que o Senhor é Deus sobre a vida, sobre a casa, sobre as decisões, sobre o coração, sobre a família, em nome de Jesus.
Nós queremos te agradecer também pela família do Kleber. Amém. Ó Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela cura, Senhor, da Ellen. Amém. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Amém. Que eles possam se colocar na sua presença, Senhor, cumprir os seus propósitos aqui nessa terra. Sim, Deus. Nós somos gratos a Ti. Sim. Nós vivemos, Pai, dias difíceis, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos pelo cuidado do Senhor. Agradecemos, Senhor, por cada acontecimento, por cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, que a tua presença, que o teu Espírito Santo esteja na casa, Senhor, no coração de cada um deles. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor, continuamos na sua presença. E pedimos que o Senhor, ó Pai, que está no controle de todas as coisas, venha exercer a sua direção sobre o Haiti, Senhor. Deus, um país tão pequeno, mas devastado por uma série de acontecimentos trágicos, Deus. Deus, nós sabemos que há interesses maiores sobre aquele lugar, mas há um povo que padece, que sofre diariamente, ó Pai, naquele lugar. Nós pedimos que o Senhor fortaleça os missionários que estão ali. Nós pedimos que o Senhor fortaleça as instituições internacionais, Pai, para que elas possam atender as necessidades básicas daquela população, Senhor. As necessidades de remédios, de comida. Pai, em nome de Jesus, que haja um link entre as instituições internacionais e os teus filhos que estão fazendo o caminho inverso. Pessoas têm saído do Haiti, mas os teus filhos estão entrando, ó Pai, para que eles sejam braços do Senhor naquele lugar. Então, abençoe, Senhor, com toda sorte de bênçãos, toda a instituição missionária que está ali dentro, Senhor. Deus, estabiliza as placas tectônicas, Senhor, para que não haja mais terremotos, ó Pai, naquele lugar, para que eles tenham a oportunidade de se reerguer como cidade, mas que, acima de tudo, Senhor, que isso tudo que está acontecendo, ó Pai, possa atrair o povo haitiano ao Senhor, ó Pai. Para que eles possam ter um olhar para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Deus, nós pedimos também por essa geração, conforme Sara disse, altos índices, Senhor, de perdas de vida. Uma geração, ó Pai, inteira afetada por uma pandemia maldita. Nós pedimos que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, sejam inundados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor se manifeste a eles, ó Pai. Se os pais não se manifestam a essas crianças, ó Pai. Se os pais não abrem a boca para dizer que só o Senhor é Deus, que o amor de Jesus supera todo medo. Deus, se os pais não fazem, que o Senhor, ó Pai, se manifeste a essas crianças, a esses adolescentes. Para que a paz de alma, a cura da alma delas, que está doente, seja curada pelo Senhor, ó Pai, pela tua boa mão. Nós oramos por essa geração. Nós oramos pelos pais. Nos ajude a educar, a amar, a construir o Senhor no coração dos nossos filhos. Que eles possam olhar para nós e ver o exemplo que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus, que sejamos pais amorosos, pais cuidadosos. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro ao Senhor. Oro também aos professores e aos alunos de todas as escolas. Nós pedimos a tua santa proteção nas escolas. Se a escola é um lugar de acolhimento, ó Pai, que se assim seja, mas que o Senhor nos blinde, ó Pai, contra todo esse vírus maldito, ó Pai, que circula ainda nesta terra. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Nós dependemos e precisamos do Senhor. Fortalece os nossos pés, as nossas mentes, o nosso corpo, e que tenhamos um coração disposto, assim como o de Jeú, tenhamos um coração disposto a te servir, com tudo que o Senhor já tem nos dado. Em nome de Jesus, é que nós oramos, colocando diante do Senhor esses pedidos de oração. Amém. Vamos exaltar o Senhor? Amém. Uma música que vocês sabem, conhecem, Ele exaltado. A gente vai cantar ela na versão original do Ademar, tá? Quem quiser ficar de pé, ficar sentado, exalta o nome do Senhor. Só Ele é Deus e não há outro.
Obrigada, Pai, por este encontro. Obrigada por cada vida que está aqui. Obrigada porque nós podemos livremente cultuar o Senhor. Obrigada por esse domingo tão gostoso. Obrigada porque o teu clima nos abraça. Mesmo, ó Pai, com a sequidão está ao nosso redor, a natureza revela a tua mão, revela o Senhor. Obrigada porque o alimento que o Senhor nos dá, o domingo de descanso, de encontro com o Senhor, é motivo de glorificarmos o seu santo nome. Obrigada pelos nossos empregos, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua igreja, que vai muito bem, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos sustenta a cada dia. Louvado seja o teu precioso nome. Em nome de Jesus, nós oramos agora. Amém. Queria que o Carlinhos orasse pelo Érico. Para dar uma olhada na Essa palavra do Érico. Amém. Olha aqui mais pertinho que eu vou te explicar. Amém, irmão? Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, para agradecer esse momento que dentro de refletir, Senhor, essa palavra que o Érico nos recebeu do Senhor, para transmitir para nós. Senhor, guarda a casa dele, seus filhos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida dele. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria só, antes de você começar a falar, eu dar um testemunho sobre encontro. Há um tempo atrás, para o meu trabalho de manhã, o pneu furou. Bem na T63, e aí eu parei num posto, e o moço falou assim, se a senhora andar mais 100 metros aqui à direita, saindo da T63, tem uma borracharia. Mas era muito cedo, a borracharia não estava aberta. E aí eu tive que esperar. A borracharia era uma portinha muito simples, e do lado da portinha tinha um outro portão muito simples. Aí eu fiquei lá parada, esperando abrir, liguei meu trabalho, e aí chega uma velhinha, de bengalinha. Aí chegou no portão e falou assim, você quer alguma coisa? Eu falei, não, eu só estou esperando aqui a borracharia abrir, meu pneu furou. Ela falou assim, você quer um café? Aí eu falei, quero. Tem um biscoito? Não, e para encurtar, para não tomar muito tempo do Érico. Então, eu entrei dentro da casa dela, a convite dela, ela fez o café coado para mim na hora, uma xicrinha para mim na mesa, a dela também, um cafezinho, pegou o biscoitinho, que era um petinho, colocou acho que 3 petinhos, colocou lá. E aí eu comecei, Senhor, o que o senhor quer com esse café? Né? E aí eu descobri, ela morava sozinha, ela tinha 4 filhos, mas ela era uma senhora muito só, os filhos quase não iam na casa dela, né? E ela gostava, eu acho que até que ela falei assim, ela era bem idosa, e nunca mais eu passei na casa dela. E aí o Espírito Santo me conduziu ali com aquela mulher, e eu fiz uma oração, falei de Jesus para ela. Ela não tinha uma religião, assim, ela não tinha conhecimento bíblico, nada. E aí eu falei de Jesus para ela, tomando um cafezinho, fiz ela repetir a oração, né, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, agradecemos pela vida dela, e aí eu fui embora. Nisso o cara chegou, já arrumou meu pneu e fui para baixo. Os encontros são muito preciosos. Talvez depois daquele momento, ela não sei quanto tempo ela viveu, né? Mas Deus costuma me usar assim, irmãos, para eu ir, tipo assim, dar extrema-unção. Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes com pessoas no hospital. Eu tive várias experiências de uma pessoa em terminal, só com o olho enxergando. E quando eu cheguei no hospital, ele arregalou o olho, parecia que ele me esperava, outra pessoa. E eu orei por ele às 3 horas da tarde, quando foi 8 horas da noite, ele apareceu. Aí eu até brinquei com Deus, falei, Deus, quero ser portador de boas notícias. Aí Deus falou, mas você é, né, para a salvação eterna. Então, os encontros são importantes. Amém. Graças a Deus que eu encontrei a França há 26 anos e estou vivo. Coisa boa, né? Porque eu podia ter encontrado e morrido 2 horas depois, né? Sei lá. A Natália, minha amiga, ela foi
testemunha da ação de Deus em promover um encontro virtual. Olha que interessante. A mãe da Natália deu esse susto, né? E a Natália me chamou e falou: olha, eu queria fazer oração com a minha mãe, e como ela é mulher, tem jeito de a Francis orar? Eu falei: claro que tem. A Francis estava fazendo comida, a Francis falou: ó, vou ficar de prontidão, a hora que for para orar, ela me chama. Mas olha que interessante, a dona Vilma era o foco da oração, claro. Mas lá com a dona Vilma, no mesmo quarto, tinha uma senhorinha com a família dela. Então, vocês imaginam o tamanho dessa agenda de Deus, de amor, que queria não só alcançar à distância, remotamente, a dona Vilma, mas uma família. Então, eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo de Deus que fez toda essa agenda se encaixar em horário, em local, e a palavra da França, através da vida da França, pelo Espírito de Deus, chegar ao coração dessa outra família, que a gente não sabe nada sobre ela, também não precisa saber, porque Deus... E foi emocionante. Aí. E foi lindo, a hora que acabou a oração, estava todo mundo emocionado, e nós tínhamos acabado de entrar no quarto, então nós não nos conhecíamos, eu nem sabia da religião deles, e quando a Francis começou a orar para essa senhorinha, ela já começou a chorar, ela nem estava muito consciente, mas naquele momento ela esteve consciente da oração, e eles receberam, e foi um momento abençoado, só estamos muito gratos. Amém, graças a Deus, é isso aí. A gente tem que ter disponibilidade. Hoje de manhã eu estava lendo que aconteceu um acidente, e o texto fala que a caminhonete foi de encontro ao outro carro. É interessante, né? Foi de encontro. Né? Essa palavra a gente usa muito, né? A gente tem ido de encontro? É uma pergunta, né? Porque se foi de encontro, apesar que aqui no acidente não foi intencional, pode ter sido ocasional, mas e o nosso foi de encontro, né? Até intencional. Mas deixa eu vir para a palavra, porque senão a gente... É tanta coisa, né? O que Deus fala aos nossos corações é tão bonito, né? Que a gente, se bobear, a gente começa a conversar e não para mais, né? Nas semanas passadas, nas 2 semanas passadas, o tema foi encontro, né? E hoje eu quero continuar nesse mesmo tema. Então, a gente falou lá na primeira semana, a gente configurou o encontro, né? Então, para um encontro, precisa o quê? Pelo menos 2 pessoas, né? Não necessariamente 2 pessoas de carne, porque a gente viu que o encontro com Deus, Deus é uma pessoa, nós somos outra pessoa, e Ele nos encontrou. Mas 2 pessoas precisa ter um local, uma data, né? E essa data em um horário, né? Eles podem ser de 2 tipos, ocasionais ou intencionais. Isso foi na primeira semana. Semana passada, a gente falou sobre o encontro com os nossos pais terrenos e também depois com o nosso Pai eterno. Mas com os nossos pais terrenos, que para a gente é totalmente ocasional, porque nós não escolhemos o dia, nem a hora de nascer, nem quem seria o nosso pai. Mas para Deus, como diz no Salmo 139, ele é intencional, né? Então, isso é lindo demais. E a gente falou também que quando o nosso encontro com o Pai Eterno, com Deus, acontece, muitas curas e modificações dos traumas que nós vivemos no nosso encontro com o Pai terreno são curadas, ou são curados, né? Então, a gente tem um trabalho nessa convivência, né, com o Pai eterno, que resulta numa transformação no problema que temos com esse Pai terreno. E eu quero deixar um testemunho aqui para vocês, ele não vai ser completo, porque eu não consegui conversar com o Fabrício sobre isso. Mas o Fabrício morou aqui em casa aqueles meses antes de ir para Portugal, o Fabrício Ottoni, tá? Fabrício da Sueli. Apesar que o Fabrício não é mais da Fabiana, mas é o Fabrício da Sueli. Ele morou aqui em casa. E um dos traumas gigantes da vida dele, que ele não conseguia curar, dele e da Fabiana, era o pai. Então, ele tinha um problema. Para vocês terem uma ideia, o nível do trauma, os filhos dele não conheciam o avô. Morando em Goiânia. Todas as vezes que ele tentou ir na casa do pai, ou ele foi maltratado, ou ele saiu de lá brigado, ou saiu de lá xingado. A Fabiana não consegue falar a palavra pai ou pensar no pai.
Mas o interessante é que essa semana o Fabrício postou uma foto dele na casa do pai dele, com os filhos e a Sueli abraçados com o pai dele. E eu falei assim, gente, olha que coisa mais linda. Eu não sei o que aconteceu, não peguei o testemunho dele, não sei. Mas essa foto já é um avanço. Pausa para resolver o problema. Mas essa foto já é uma grande vitória, né? Porque era impensado um tempo atrás. Hoje eu quero continuar. A gente falou que no encontro nós temos 3 elementos, né? Nós temos 2 pessoas, nós temos um local e nós temos um horário. Eu quero abordar hoje o tema pessoas, tá? Porque depois eu quero abordar o tema local e depois abordar o tema data e hora, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente sintonize é o seguinte: nós como cristãos, né? A palavra cristão significa pequenos cristos, né? Nossa meta maior é sermos como Jesus, certo? Não é isso que a Bíblia fala? Que nós estamos sendo, dia após dia, transformados de experiência em experiência na relação com Deus, a figura de Jesus. Lembrando que Jesus não viveu triunfo. Jesus foi o varão de dores, tá? Então, se você quer ter uma vida com Deus para obter triunfo, eu acho que a Bíblia não é um bom negócio para você seguir. Eu acho que tem um monte de outras aí para você seguir. Então você sabe entender o que é triunfo, que é final. Pronto, perfeito. Na verdade, a Bíblia é um livro de triunfo, mas o triunfo é a vida eterna. É combater o bom combate e receber a coroa. Não é o triunfo. Então, se você sonha em não morrer de câncer, não pegar Covid, ter uma casa no condomínio ou comprar o carro do ano, a Bíblia não é um bom livro para sua cabeceira, né? Ela é um livro que vai te transformar a figura de Jesus. Ela vai te deprimir nesse caso aí, né? Porque assim, se a gente pensa que o fruto do Espírito está ali na mansidão, fidelidade, domínio próprio, paciência. Vamos pegar um deles, paciência. Tem como eu ir no supermercado e comprar paciência? 1 quilo de paciência? Não tem. Então, se Deus vai implantar, se Deus vai implantar paciência em mim, como ele vai fazer isso? É mandando problema. É mandando situação. É o único jeito de eu adquirir paciência, né? Então, nós somos chamados para ser como Jesus. Eu quero voltar a falar do mesmo texto da semana passada, que é do filho pródigo, e eu quero corrigir um erro que eu cometi aqui na pregação. Porque eu falei da sequência da fala de Jesus. Nós temos que lembrar, eu até falei isso com a Natália essa semana, nós temos que lembrar que esses títulos da Bíblia não existem no original. A gente tem uma fala de Jesus sem divisão. Então, ele emendava uma fala na outra, era uma conversa, era um discurso. Então, você não tem separação entre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Era uma fala só, ele está na mesma ocasião, no mesmo momento, com o mesmo público, na mesma conversa. Nós, para facilitar o entendimento, colocamos títulos na Bíblia, nós dividimos em partes. Mas semana passada eu falei que ele começa falando do quê? Da ovelha perdida. Que ele deixa 99 para buscar uma. Então, ele estava preocupado com o quê? Com 1%, não é? Depois é o texto da dracma perdida. Ele tinha 10 e ele se alegra demais porque achou uma. Então, ele aumentou de 1% para 10%. E aí, na semana passada, eu falei que o texto seguinte, ele fala o quê? De 2 filhos e que foi resgatar um. Não foi isso? Que era quanto? 50%. Mentira. Porque o pai foi resgatar os 2. Ele recebeu o que estava perdido. Depois o texto diz que ele deixou a festa para ir lá fora procurar o que não queria entrar na festa. Então, a sequência correta ali é 1%, 10% e 100%.
O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, no seu sacrifício e no seu plano de amor e salvação, ele incluiu todos. O que a gente fala de João 3,16? Porque Deus amou os santos. Porque Deus amou os crentes. Porque Deus amou os que parecem comigo. Né? Porque Deus não amou os que roubam. Porque Deus não amou os homossexuais. É isso que está lá? Porque Deus amou o mundo. E deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E tomando a referência de Jesus. Olha só que interessante. Jesus foi escolher os 12. Vocês já prestaram atenção no padrão de escolha de Jesus? Ele escolheu gente que mexia com muito dinheiro ou tinha dinheiro. Quem assiste The Chosen? Já assistiu? Acho que a Natália não chegou a assistir ainda. Como que é Mateus lá no The Chosen? Ele parece que ele é meio autista ou tem algum problema, que ele não tem um padrão. Mas ele é pobre ou ele é rico? É rico. Vocês não viram lá? Dá para responder aí? Ele não se veste com roupas de pessoas ricas. Ele não sai para trabalhar, ele não sai de uma casa bonita, ele não passa um perfume. Vocês viram isso no filme. Então, olha só. Ele pega um publicano que era rico e era considerado a escória pela sociedade pobre, porque odiava um cobrador de impostos. Ele pega um pescador analfabeto, com espírito duro como o de Pedro, ou com espírito amável como os outros pescadores, não é isso? Ele tem relação com o médico, que é Lucas, não é isso? Alguém de curso superior, formado em medicina, né? Curso superior para a época, mas formado em medicina. Olha o sincretismo, olha o leque de Jesus na escolha dos 12, né? Porque a gente podia pensar que Jesus ia escolher só pobres, né? Para querer oprimir os ricos, né? E falando que o reino dele era feito dos pobres e necessitados. Não. Porque ele não via com o prisma que a gente vê, né? Muitas vezes financeiro ou de educação. Olha que interessante, né? Eu estou falando sobre a escolha de Jesus e olha a tipificação que eu faço. Né? Não sei se vocês percebem isso. Eu separo o pobre de rico, eu separo o formado de quem não sabe ler. Olha como é a nossa cabeça. Olha para vocês verem que interessante. Então, pode falar, Sara. Você está na própria genealogia de Jesus, né? Um dia eu estava fazendo algumas leituras e as mulheres que eram totalmente improváveis que faziam parte da genealogia dele, né? Da história descendente dele. Tamar, Raabe, não só mulher, mas prostituta. Pensa. Batseba, que era fruto de um adultério, né? De uma coisa assim, Tamar, que era uma mulher que foi rejeitada pelo pai, morreu, o sogro não queria e dava E Sara. bagunçada. Essas pessoas fazem parte da história. E Sara, e ainda falam de que a Bíblia é machista. Eu acho isso É um absurdo. O próprio texto, que é o fundamento de falar que a Bíblia é machista, que os seres submissas, coloca todo o peso da relação nas costas do homem. Toda a responsabilidade de morrer, de perder sua vida para cuidar da esposa, né? E ainda assim, é um desvio completo, né? Mas ótimo, Sara, é isso mesmo. A genealogia de Deus, né? Outro dia foi interessante que eu estava conversando, acho que era com o Lucas mesmo, de que a ascendência de Jesus, que começou lá em Abraão e chegou em Jesus, vinha por Maria. Mas não veio só por Maria, veio pelos dois lados, porque Maria e José, na verdade, eram parentes. Mas olha que interessante, ele inclui Maria, a própria descendência, Maria como descendente, é a ascendência dela vindo de Abraão. Então é isso mesmo. E olha só, Jesus teve uma escolha dos que iam andar com ele completamente sincrética.
Depois ele vem, ele conversa com o doutor da lei, que chama ele de mestre. Porque ele podia muito, olha só, quem era o maior alvo de ataque de Jesus? Não eram os fariseus e os doutores da lei? Porque eles arrotavam o conhecimento de Deus, oravam para a praça pública, mas não tinham uma vida com Deus. Então, quando Cornélio vai à noite atrás de Jesus, ele podia falar, não, peraí, com esse esquerdopata eu não reúno, ou com esse bolsomito ou gado eu não reúno. O que Jesus fala? Senta com ele e com amor ama a vida dele. E Cornélio se dirige a ele como mestre, né? Nicodemo se dirige a ele como mestre. Cornélio é lá na frente, é outro caso, né? Mas aí não foi o encontro com Jesus, foi o encontro com Pedro. Vamos lá. Olha só a mulher samaritana, que encontro mais lindo, né? Jesus, a gente vai falar também na hora do local, do horário, sobre ela, mas olha que interessante, Jesus muda a rota, que era a rota dos judeus, os judeus não podiam passar pela Samaria, e ele vai até o poço de Jacó. Um judeu não podia conversar com uma mulher. Olha só, um judeu não podia conversar com um samaritano. Um homem não podia conversar com uma mulher. Ele muda o caminho dele, despede os discípulos, porque ele queria ir sozinho. E ele vai encontrar a mulher lá na beira do poço. Olha que encontro intencional, totalmente. É como se eu fosse daqui para o Rio Grande do Sul, vou tirar férias em Gramado. Mas sabe o que eu faço para ir para Gramado? Desculpa a comparação aqui, mas eu gosto de fazer. Sabe o que eu faço para ir para Gramado? Eu vou lá pela Argentina. Porque o povo mais, vou falar, odiado pelo brasileiro. O povo mais odiado pelo brasileiro é o argentino, né? É o que nós temos problemas desde separação dos países, mas não sei se vocês sabem, mas não é só brasileiro. Nenhum país da América do Sul gosta da Argentina. Mas tudo bem. Mas é como se eu fosse para Gramado, passando pela Argentina, e lá na Argentina eu fosse conversar com uma pessoa que era proibido de eu estar conversando com ela. É isso que Jesus fez. O judeu, ele odiava, ainda odeia, o samaritano, e não podia o judeu conversar com uma mulher. Mas ele foi ter um encontro com essa mulher que mudou não só a vida dela, mas a vida de Samaria, né? Porque depois ele vai para a cidade, ela proclama o que viu e ouviu, e ele faz um berço, né, de evangelização e a criação de uma igreja forte em Samaria, a ponto de a própria Bíblia falar, ai de ti, Jerusalém, e falar de louvar Samaria, né? Lá na frente. Então, quer dizer, o que era escória passou a ser o reduto de Deus, né? Por uma mulher, olha só. Por uma mulher. Não, gente. Por uma mulher. Quantas vezes Jesus encontrou endemoniados? Ele era Deus em carne. Qual é o oposto de Deus? É o demônio, é o diabo. Ele encontrou com endemoniados, né? Olha só, pecadores renegados pela sociedade. Não foi isso? O que falavam de Jesus? Que ele era um beberrão, um comilão, que se assentava na mesa com pecadores e prostitutas. Olha como o nosso exemplo máximo de vida que temos que copiar se comportava. Então, eu quero abordar com vocês quem nós somos como indivíduos e como igreja. Né? A gente muitas vezes fala assim, nós não temos preconceito. Mas olhe para nossas igrejas. Olhe para nossas igrejas em termos de cor de pele e liderança. Olhe para nossas igrejas em termos de poder financeiro. E você vai perceber que o nosso convívio é feito de iguais, de igualdades. Sabe onde isso começa? Na escola que nossos filhos estudam. Ou nos amigos que os nossos filhos têm. E a gente virou o quê? A gente virou especialista
em separar as coisas. Muitas vezes a gente fala que a nossa panela não tem tampa. Eu até concordo, mas a gente não tem atraído ou buscado pessoas para vir para essa panela. Nós não temos provocado encontros intencionais para resgatar os que estão morrendo, né? Os que estão se perdendo. Nós temos um filtro apurado demais, muitas vezes, em nome de uma falsa santidade. Sabe o que a gente confunde? A gente confunde o texto de não andar, ou não... O Salmo 1, por exemplo, bem-aventurado, né? O que não anda, não se assenta, não se detém. Mas ele não está falando ele está falando de vida, de modelo de vida, né? E muitas vezes, em nome dessa santidade, a gente quer estar só junto dos santinhos. Como que você vai ser luz, sendo que você só está na luz? Pronto. A luz, ela foi feita para fazer o quê? Para iluminar as trevas. Como você vai ser luz no meio da luz? Pode falar, Sara. Olha aqui, a tradução da linguagem de hoje fala exatamente isso. Não é em não andar. Ela fala assim, ó, eles são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo, Pronto. que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam De Deus. sagrado. Olha que interessante. Jesus sempre estava no meio das trevas, mas ele não era evangelizado pelas trevas, né? Ao contrário, o que acontecia? Preste atenção. Jesus sendo luz, quando ele chegava nas trevas, ele diminuía a sua luz ou ele clareava as trevas? Ele clareava as trevas. Agora, para clarear as trevas, você tem que ser luz, né? É um princípio. E hoje a gente quer estar no meio dos iguais, todos iluminados, e as trevas que se virem, né? E hoje a gente... É interessante, né? Outro dia eu escutei um evangelista falando, perguntaram assim para ele, por que o texto fala que a gente pegaria em serpente, pisaria em escorpião? Às vezes eu troco o verbo aí, não sei se pisa em serpente ou pega em escorpião. Beberia veneno, estenderia a mão e todos seriam curados. E isso não acontece. Aí o evangelista fala assim, não acontece na sua vida. Na minha, que estou percorrendo o mundo, evangelizando, acontece o tempo todo. Sabe por que não acontece nas nossas vidas? Porque nós não somos obedientes ao ID. Porque essa marca que Deus deu era para quem fosse obediente ao ID. Né? A gente não tem escorpião, serpente ou doentes, entre aspas, aqui no meio da iluminação. Então, quando o cara sai, nós temos um grande amigo, né? O Rubens. O Rubens, ele fala assim, cruzado em Bangladesh, orem por mim, porque não pode entrar cristão e a chance de eu ser assassinado é enorme. Aí ele mostra as cenas para você ver. É um negócio absurdo. É um mar de gente assim, ó. É evento de tipo estádio. É cheio, né? E aí, a hora que ele começa, ele não prega falando está curado em nome de Jesus, ele começa a falar a palavra de Deus. As pessoas começam a gritar. Aí ele vai chamando para trazer para cima. E é assim, ó, aleijado de nascença, surdo, mudo, mas de monte, faz fila. Depois vocês estão na internet. Depois vocês procuram na internet, Rubens Cunha, amigo nosso, de dentro de casa. Então, é um negócio... Então, olha só, o cumprimento da obediência do ID, né, de provocar esse encontro intencional, ele faz com que até esse poder, que muitas vezes no meio da luz a gente não tem, a gente tenha. Mas o foco aqui é que eu quero que a gente faça uma introspecção nos nossos pensamentos e que a gente seja sincero conosco sobre quem são as pessoas que a gente... Eu vejo isso muito na criação dos meninos, né? Eu tenho, como pai, eu tenho um medo muito grande de enviá-los para as trevas e eles serem engolidos pelas trevas. Eu acho que esse é o medo do pai, né? Mas, ao mesmo tempo, eu criei eles desde a mais remota infância para serem guerreiros e enfrentar as trevas.
Mas quantas vezes eu falei assim para eles, eu não quero ver você andando com esse menino. Falei e falo, né? O Pink Floyd fala na música Mambo lá, né? Que a mamãe vai testar suas namoradas para ver se você pode namorar ou não. A mamãe vai testar a sua noiva para ver se você pode casar ou não. É isso mesmo. A gente quer ter controle, né? E muitas vezes o papel dos nossos filhos já é estar iluminando as trevas. Porque, como dito, né, o que mais tem nessa geração que está vindo é problema nesse sentido, né? Mas eu queria que a gente fizesse uma análise. Olha, desse que você está falando, essa semana nós tivemos né? Assim, a gente sabe quando você para e fala assim, o que Deus está querendo falar com a gente? Eu até conversei com um amigo e ele falou assim, Carlinhos, na verdade, não é a faculdade que transforma, aquilo lá já está lá dentro. A faculdade só faz parece que a pessoa está presa dentro de uma jaula, sabe? Querendo assim, está precisando ser liberta e tal. E assim, o caso de homossexualismo não é da questão de homens, mas de mulheres. Entendeu? Já são 3 ou 4, né? 4 que a gente acompanhou, viu? Crescer. Na fé, crescer também. Tudo. Andava junto, ali, filho. É muito triste. E aí você olha e você fala, cara, e o pai é missionário. Você olha assim e fala, rapaz, João. Aí a gente pergunta, aonde que nós erramos? Né? Aonde que nós erramos? Será que Deus tem? Mas eu penso que a salvação, por isso que a palavra fala que ela é individual, né? Que nós não vamos saber. Porque às vezes a pessoa está na igreja, busca o Senhor, mas está no campo da emoção. Aí não vive a transformação por meio da palavra. Sim. Então eu estou ali no oba-oba, porque é legal, porque é valorizar, porque é mover e tal, mas eu não me deixo ser transformado pela palavra. Então, ela não teve um encontro com Deus, né? Eu não tenho É isso que você está falando. Então, quando eu vou para um ambiente e me deparo com uma imposição social e cultural, as minhas bases são tão frágeis que elas não, e aí eu me entrego para algo que... Isso envolve tanta coisa, né? Eu acho que a primeira coisa é a distorção do que é felicidade ou do que é prazer. Se você pensar bem no que é felicidade e prazer na presença de Deus, é o avesso do que a sociedade entende hoje, né? Como felicidade e prazer. E é isso que está bombardeando a nossa cabeça e principalmente a deles. Então, felicidade para eles hoje é o que a sociedade prega, que é ter um corpo sarado, é namorar todas, é ficar com todas, é ter uma vida de festa. Só que não percebe que existe até uma alegria nisso, que é momentânea. E num longo espaço de tempo, isso vai te levar a uma ruína, que é incalculável. Porque a felicidade verdadeira é você ter uma só mulher, você ter uma história contada com ela, os seus filhos crescendo no seu pé, na presença de Deus, e nada substitui isso. Não tem uma transa com a mulher mais linda do mundo que vai substituir a paz de você ter uma aliança na mão e estar deitado na cama do seu quarto. Então, o Lucas estava falando essa semana, né, que por melhor que seja a viagem, melhor a cama de hotel que a gente dorme, existe um prazo limitado para isso. Por melhor que seja a água do chuveiro que nós estamos banhando, nunca vai substituir o da nossa casa, porque ali é a nossa casa. Então, assim, a felicidade está nisso, mas o mundo não. O mundo bombardeia que a felicidade é cada vez ter mais, é cada vez mais você usufruir dos prazeres que essas coisas que Deus criou podem te dar de maneira desvirtuada, e aí você está destruindo a base de tudo que é a família. Então, a família passa a ser um opcional, passa a ser um supérfluo, pode ser descartável. Você olha que interessante, o Whindersson Nunes, um exemplo máximo. Até então, eu separo alguns poucos que possam ser referência de algumas coisas para essa geração. O Whindersson Nunes era um deles para mim, porque ele não larga a origem, que veio do Piauí. Tá? Mas olha o que acontece, ele casa com a Luísa Sonza e ele vem declarar agora que separou, foi por causa dele, não foi por causa dela, que o problema era ele. E essa semana ele publicou que separou da outra, que ele teve o filho e perdeu o filho, né? Então, quanto isso vai impactar, né, de quantidade de jovens falando que o seguinte, que o casamento é uma tentativa e erro. Não, mas agora com Deus que ela é
Isadora Pompeu é um ícone entre jovens, né? Cristão. Cristãos. Essa menina é influenciadora de muitos jovens, o casamento dela foi um sopro, né? E quantas mulheres, meninas, ela não está influenciando essa Pior decisão pra mim foi dela? nem isso. Foi quando eu fui conhecer ela, acho que uns 2 semanas ela me mostrou uma música, né? Eu já ouvi até a música, mas não sabia quem que era a pessoa. Aí, logo no Instagram lá, nem daqui você vai pesquisando aleatoriamente, aparece ela explicando o que você fala. Sim, Aí ela justifica falando do amor. O amor que sofre, tudo. Aí Ué, você eu tô entendendo, ela tá justificando o termo, Ela justifica, justificando que vai ela se condena na sua justificação. Ela se condena. Irmãos, e aí o que a gente sabe, né? O que a Bíblia fala? Exatamente isso. A Bíblia fala que o casamento é algo que Deus criou para te tornar um com outra pessoa que é diferente. Eu tenho conversado muito isso com o Dani, com a Nicole, né? As diferenças começam no gênero, na taxa hormonal, depois vem pela criação, depois vem pela visão de mundo, e de repente vocês estão os dois juntos para trabalhar essas diferenças e transformar tudo isso em louvor e glória para Deus. Agora, o desafio é gigante. Comigo, com 25 anos de casado, ainda é gigante. Mas o que compete a mim? Assinar um contrato que não pode ser revogado. Ele é irretratável e irrevogável. Eu não posso largar do osso, não, porque é nisso que Deus vai trabalhar a minha vida, da França, dos meninos e de quem nos cerca. Então, não existe a possibilidade de um divórcio. Existe a possibilidade de muita luta, que sempre é difícil o mês que não tem a luta. Claro, porque somos completamente diferentes. E aqui em casa, até na visão de fé, né? Porque ela é canelinha de fogo e eu sou reformado Iceman, né? A canelinha de fogo é minha canelinha de gelo. Então, na hora de orar, olha que interessante. A Natália, que está ali nos vendo, ela já sabe disso na convivência com a gente. Nós somos um em Deus. Mas oração é com a Francis, palavra é comigo. Pronto, está tudo resolvido. Eu demorei para entender, porque eu achava que era uma disputa. Eu achava que a Francis tinha que ser evangelizada pelo calvinista. E ela muitas vezes achava que eu tinha que ressuscitar dos mortos para poder orar com fé. Hoje eu falo assim, se somos uma só carne, ela é meu lado avivado. Ela é o dom do Espírito. E eu sou a palavra. E isso está ligado ao comportamento do homem. Né? A mulher é sensora, a mulher é sensitiva, a mulher é sensível. O homem não, ele é um ogro, ele é um grosso, o homem é racional. Então, o homem vai estudar a palavra para ser sacerdote da mulher. E a mulher, ela vai ser a chefe de oração mesmo, com o dom do Espírito. E está tudo resolvido. Então, a Natália, ela não me ofende a hora que ela me chama e fala assim, preciso de uma oração aqui. Eu cheguei para a França e falei, sua hora de entrar em cena. Se fosse uma palavra, uma pregação, alguma coisa, eu ia estudar lá uma hora. Por exemplo, hoje de manhã, a Natália, logo de manhã, me manda uma pregação e fala assim, Hélito, o que você acha? É palavra. Eu não vou falar minha opinião, vou falar o que a palavra de Deus diz para ela. E está tudo resolvido. Mas quanto que demorou no casamento e ainda tem os perrengues? Né? Ainda tem os perrengues, mas estamos resolvendo. Mas voltando aqui. Então, irmãos, eu queria afirmar um compromisso com vocês, um compromisso nosso como família na presença de Deus. Então, falando que o encontro tem pessoa, local e data, e hoje nós estamos falando de pessoa, eu queria que a gente quebrasse o que existe dentro da gente de preconceito. A gente não tem poder para isso, mas o Espírito Santo de Deus tem poder para isso. Para tirar da gente, se é por pobre, se é por doente, se é por negro, se é por asiático, se é por esquerdopata ou bolsomito, ou gado, se é por outra religião, que Deus quebre isso da gente, mas com um fim proveitoso para a honra e glória dele. E se Deus quiser fazer isso, eu queria que a gente nos colocássemos à disposição para recebermos quem for para receber. Porque hoje nós não estamos prontos para, por exemplo, conviver dentro da igreja com um homossexual assumido. Né?
ou com um político que seja corrupto, né? Hoje, a gente, acho que por muitas vezes falta de fé na transformação que o Espírito de Deus possa fazer, a gente prefere estar nesse clã nosso, né? Que junta os iguais, enquanto os diferentes podem estar morrendo e indo para o inferno. Então, nesse encontro, quem vai ser o meu alvo? Que Deus quebre tudo isso que está no nosso coração, levantando barreiras. Viu, meninos? E que a gente não seja contaminado pelas trevas. Que a gente não seja evangelizado pelo que não é de Deus. Ao contrário. Que a gente seja ferramenta, né? Para iluminar as trevas sendo luz, para proclamar as boas novas de salvação e a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos nessa empreita? Amém. Vamos fazer uma oração, então. E eu quero terminar com o que a Tati me lembrou de uma maneira. A Tati me lembrou pelo Espírito de Deus. Na vez passada que eu falei, eu tenho muitos clientes que eu falo de Deus. E eu tenho uma cliente que parou de ser minha cliente, porque ela quis, porque era um osso tipo casamento, assim. Fazia 10 anos que eu estava andando com ela, e eu falava, não quero mais ver a Cristina. E um dia ela chegou para mim e falou assim, porque todo mundo é filho de Deus. E Deus na hora me deu João 1,12, fala, porque ele esteve presente, porém, aqueles que creram e o receberam, esse deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Então, nós, como filhos de Deus, nossa tarefa é buscar os que precisam se tornar filhos de Deus, né? Nossa tarefa é ir lá na criação de porcos, pegar aquele que nem a alfarroba do porco pode estar comendo e trazer para o encontro do Pai, né? É mostrar para ele o caminho de volta para casa. E para isso a gente precisa sair. A gente tem que ir lá na suinocultura, que não cheira bem, que não é aprazível aos olhos, né? Para encontrar quem está lá no lamaçal, né? Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Nós, como indivíduos e como igreja do Senhor, como família do Senhor, nós queremos agora aqui declarar, Senhor, que a gente quer, a gente deseja que o Senhor, pelo seu Espírito, tire de nós todo preconceito, tudo que possa criar barreiras entre aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que são diferentes de nós, que o Senhor quebre todas essas barreiras para nos dar compaixão, para nos dar empatia, para nos dar amor como seu filho teve enquanto andou entre nós na terra, porque ele é o exemplo máximo de vida. E que assim sendo, Senhor, a gente como igreja vá buscar os que estão nas trevas, Senhor, para proclamar a tua maravilhosa luz, para proclamar salvação, para sermos realmente, para cumprirmos o ID que o Senhor deixou para nós, e para que isso honre e glorifique o nome do Senhor. De modo algum para crescimento pessoal, que a nossa fala seja como a de João Batista, que fala que o que importa é que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Esse é o propósito de estarmos vivos, que o Senhor cresça em nossas vidas e no que fazemos, onde quer que estejamos. Deus, e que o Senhor promova encontros, e que o Senhor, pelo seu Espírito, nos mostre, Senhor, esses alvos desses encontros. Que nós tenhamos sensibilidade, Deus, para sermos filhos do Senhor, como o Senhor diz lá através de Paulo, que nós sejamos irrepreensíveis nessa geração pervertida e corrupta, para que a gente seja luzeiro, Senhor. Eu peço e eu te agradeço, eu peço que o Senhor nos transforme por misericórdia e com graça, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer? Eu quero. Essa semana o Lucas compartilhou comigo uma. Vocês estão escutando o que a Sara está falando? Não? Está longe? Não. Não? Vem para cá, Sara. É rapidinho, só uma coisa que mexeu muito comigo. O Lucas
o meu cunhado compartilhou com o Lucas, depois ele compartilhou comigo um vídeo muito interessante do Luciano Subirá, não sei se vocês conhecem ele. Eu não conhecia ele, eu conheci só por esse vídeo. Você não conhecia, não? Não conhecia ele. Eu não conhecia ele. E aí eu vi esse vídeo, eu achei muito interessante. E depois eu vi uma pregação dele sobre isso. E ele falou uma coisa, de muitas coisas lá, mas uma grudou. Tem coisa na nossa vida, e eu falo mais com os meninos, tem coisa na nossa vida que a gente só entende em retrospecto. A gente vive hoje, mas a gente entende o que os nossos pais fizeram quando a gente é hoje. A gente não entende naquele momento nada daquilo. Mas o Senhor, depois ele nos faz lembrar de todos os ensinamentos. E uma coisa que ele fala é o seguinte, que o tempo que a flecha fica na aljava não é um tempo perdido. O tempo de lapidação das flechas. A Bíblia fala que os nossos filhos são flechas na mão de um arqueiro. Então, a flecha ela atinge um alvo certo, mas ela precisa de uma lapidação. A varinha tem que estar certinha, a ponta tem que estar afiadinha para depois ela ser lançada. Uma flecha não preparada, ela não atinge o propósito dela. Então, que a gente saiba, isso falou muito comigo na questão das meninas. O tempo que elas vão ficar conosco é o tempo de preparação da flecha, para que ela atinja o propósito. Né? Então, a gente tem que ser diligente nessa preparação. Amém. Né? Que o Senhor nos ajude nisso. Que a gente seja diligente. Amém. Graças a Deus. Bonito demais, né? Se você pensar que naturalmente não existem flechas, né? Não tem uma árvore de flecha. Não tem. Né? Você precisa fabricar a flecha, ela tem que estar perfeita, lapidada. Muito interessante, né? Porque quando a Bíblia diz que nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Não, porque às vezes o que você falou, eu acho muito interessante. Nossa, e agora eles não podem ficar com certos amigos, não podem ter certos relacionamentos, mas eu acho que é justamente o tempo deles, é o tempo da lapidação. Amém. Alguém mais quer falar? Eu acho que quando for terminar, eu não sei que orar pelo Brasil também, porque acho que nós estamos conversando com os amigos, acho que nós estamos na beira de uma intervenção aí. Vem para frente. Deus, irmãos, eu estava sentada aqui pensando no 7 de setembro. Vem para frente, fala. Eu não sei se vocês viram o vídeo do Sérgio Reis? Você viu? E a Sábio até está falando assim, né? Já tem gente que apoia o governo e fala assim, mas apoia, falo, não. Eu falei assim, eu apoiava, eu cansei do governo porque me vendeu muito o golpe que nunca me entregou. Eu fiquei falando de jeito. Peraí, papai, aqui eu falei. Mas assim, acho que a gente tinha que morar pelo Brasil. Acho que assim, de qualquer forma, a curto prazo, nós vamos sofrer prejuízos no Brasil. É inflação, é dólar pior, são momentos difíceis que nós já estamos passando. Até estava brincando, falei assim, eu não sou incentivador de uma intervenção. Apesar de eu ver no outro caminho, e eu não falo nem de um lado ou do outro, não tem problema, mas que a gente possa estar orando para Deus trazendo solução mesmo, trazer os pecados, a sujeira à tona, para que haja limpeza, né? E que ele use o que ele quiser usar. A gente fica falando, esse cara não é o melhor, assim, não. Se não tiver ninguém, Deus fala que vai usar as multas, então nós possamos estar orando pelo Brasil aí para. Na verdade, o texto de 2 Crônicas 7,14 nunca fez tanto sentido quanto agora. Porque assim, se o povo que se chama pelo meu nome, não é o Brasil, somos nós, como igreja, buscamos ao Senhor. Porque nós estamos na mesma época de Moisés, né? O povo queria um libertador, só que mandou o libertador. Não estou falando que o Jair lá, o presidente, é o libertador. Mas a gente sempre pediu para que Deus viesse e agisse no nosso país. E ele está vindo, está agindo. Querendo ou não, o Eco já contou algumas vezes, né? Conheci pessoas lá dentro. O cara é íntegro, né? Assim, eu escuto muito, eu já ouvi a Damares falar também a respeito, né? O Marco Malta também, que é um cara que eu vejo, né? Eu sei que ele fala muito sobre isso. Então, acho que é o momento de nós buscarmos Deus mesmo, mas como igreja. Vamos orar, então. Vamos orar, Senhora. Pai Santo, querido Pai, nós, ainda na Tua presença, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós temos o Senhor. Pai, primeiramente, nós nos submetemos ao Seu senhorio. Nos submetemos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
mas é na sua vontade, Pai Santo. Que nós possamos obedecer sem saber o que vai acontecer, que nós possamos ter fé mesmo não crendo, Pai. Que nós possamos entender realmente que a Tua palavra não volta vazia. Pai, nós pedimos que realmente o que a igreja vem orando e pedindo há tantos anos, Pai, mais de 10, 15 anos, eu vejo desde a época dos meus pais orando para que haja limpeza na política brasileira, que haja uma direção na política para que se converta o Senhor, Pai. Nós pedimos isso, Pai, que as pessoas possam abrir os olhos, Pai, que o Senhor possa direcionar os líderes das nações, Pai, que eles possam entender o que é necessário ser feito, que o Senhor possa, se possível, Pai, trazer realmente assim, equilíbrio, paz, Pai, que eles possam ter consenso, para que a população sofra o menos possível. Mas nós queremos que a Tua vontade que é perfeita, então nós queremos que ela seja cumprida aqui, para nós pedirmos tudo isso. Que nós possamos também, Pai, ser exemplo para a sociedade. Às vezes a gente cobra tanta posição, tanto equilíbrio, tanta santidade, tanta humildade dos políticos, mas nós também não estamos sendo exemplo disso, Pai Santo. Nós pedimos que nós possamos cobrar, principalmente, Pai, porque nós estamos exercendo o papel da Tua igreja, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém, irmão. Então tá. Boa semana, fica com Deus. Valeu, galera. Bom Deus abençoe. Boa semana a todos. Obrigada, boa semana. Não estou te ouvindo, fala agora. Obrigada, boa semana para vocês. Deus abençoe vocês. Tá bom. Eu falo com você mais tarde do texto lá, tá bom? Combinado, tá joia. Beijo. Valeu. Dá um beijo, Pedro. Eu mando sim. Tchau. Tchau. Tchau, Marquinho. Tchau, mãe. Falou, Elton. Deus abençoe. Boa semana para vocês. Amém. Para vocês também. Um abraço a todo mundo. Mantenha a gente informado aqui, tá bom? Tá bom. Abração.